filhos do Deus Altíssimo, tudo bom com vocês? Eu sei que estou um pouco sumida, mas aos poucos nós vamos retomando os nossos devocionais, amém? Eu ainda não terminei a cirurgia, falta um dente aqui na frente que eu vou estar fazendo hoje, mas aos poucos eu vou estar postando mensagem aqui no canal. A palavra de hoje está em João 8:31. Mas antes, deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve. Se você está chegando no canal agora, fica até o final, porque Deus vai falar com você, amém? E a palavra de Deus diz assim: Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: Somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Amém? Jesus estava falando aos judeus que haviam crido nele. Ou seja, eles já tinham em seu coração a fé de que Jesus era o Filho de Deus. Então essa palavra é para mim e para você que crê que Jesus é Filho de Deus. Só que eles não entenderam. Eles disseram assim: como que o Senhor pode dizer que somos escravos? Nós nunca fomos escravos, nós somos filhos de Abraão. Nós nunca fomos escravos, então como pode nos libertar? Jesus não estava falando das cadeias físicas, da escravatura em si, mas Jesus estava falando da prática do pecado. Essa prática que mesmo nós sendo filhos de Deus, muitos de nós estamos aprisionados nela. Mas Jesus diz assim, olha, então Jesus disse aos judeus que havia crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ou seja, nós seremos chamados filhos de Deus. Seremos discípulos do Senhor Jesus. Ah, irmã Lady Jane, mas eu já criei e fui batizado. Mas você permanece na palavra de Deus? Sabe, muitas das vezes nós saímos do processo, nós saímos da presença, nós saímos dos planos, mesmo sendo filho. Mesmo sendo filho, nós às vezes saímos daquilo que Deus planejou para nós e nos colocamos em lugar de julgo, em lugar de prisão, de prisioneiro, de escravo. Porque todo aquele, ele diz assim, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O pecado muitas vezes nos engana. Muitas vezes viver na prática do pecado não é apenas eu não roubo, não mato, então eu não tenho pecado, não tenho condenação, mas muitas das vezes viver na prática do pecado é dizer não à palavra do Senhor, é dizer não às coisas do Senhor para fazer do nosso jeito, daquilo que está no nosso entendimento, sem levar em conta se está agradando ou não a Deus. Muitas das vezes, meu irmão, pode não ser pecado para alguns, mas pode ser para você. Por exemplo, tem muita gente que pode passar por um filme de cenas picantes e não levar em conta, simplesmente ou ele muda de canal ou ele ignora, mas tem outros que aquilo cria nele um desejo de buscar mais, e isso vai levar ele a buscar sites de até uma casa, né, onde ele possa praticar. Então, o pecado que atinge alguns, o pecado que não prende alguns, é o pecado que aprisiona outros.
Muitas das vezes a gente leva a vida assim, mas não é pecado, eu acho que Deus não leva em conta, eu acho que ninguém vai para o inferno por isso. A questão não é se você vai ou não para o inferno, a questão é se isso prende você. Você consegue, por exemplo, tem uns que diz que não é pecado beber. Na Bíblia até buscam versículos para sustentar essa prática. Realmente na Bíblia não tem nada que condene a bebida, né? Até eles falam assim, Paulo falou para Timóteo tomar um pouco de vinho por causa das suas enfermidades, mandou dar vinho para os angustiados de alma. Sim, porém, casos e casos, você acha mesmo que Deus iria mandar ou Paulo iria, um homem de Deus, sensato, que sabe que existe muitas pessoas com problema de bebida na sua vida, alcoólatras mesmo, que ia mandar dar bebida para um alcoólatra? Lógico que Deus nem Paulo iria fazer isso. A questão é, se tudo aquilo que você faz te faz pecar contra o Senhor, isso é pecado, isso te aprisiona. Então, para uns, a bebida, ele toma uma dose e pronto, né? Aquilo não faz ele sair de si, e aquilo não faz ele pecar contra o Senhor. Na alta sociedade, né? Os ricos tomam uma dose. Agora, a pessoa que é alcoólatra, que bate na mulher, que bate no filho, que não sabe se controlar, você acha mesmo que a bebida para ele seria algo bom? Algo que não iria fazer ele pecar? Esse homem e essa mulher que tomaria com esse problema de alcoolismo, ela estaria presa na prática do pecado. Então Deus não quer que nós estejamos presos em coisas que nos fere, que fere o coração dele, que nos tira da palavra dele. Se verdadeiramente permanecerdes nas minhas palavras, sereis meus discípulos. Então, se tudo aquilo que faz você pecar, a palavra de Deus diz assim, se o teu olho te faz pecar, arranca, é melhor entrar com o olho do que ser lançado com os dois olhos no inferno. Então, assim, tudo aquilo que traz para você a certa angústia, que o Espírito Santo de Deus traz, sabe, arrependimento no seu coração, que você não se sente que está fazendo algo que agrada ao coração de Deus, então não faça, porque isso é permanecer na palavra. Não julgue. Vamos levantar aqui a questão de bebida. Eu não acho que é errado. Aí o outro, eu acho que é errado, eu não acho que é pecado. Gente, a palavra de Deus é para você. A palavra de Deus é para mim. Vamos ver, se encaixa na minha vida? Se encaixa nos padrões de Deus? O que vai trazer? Vai acrescentar? Ou vai trazer afastamento do Espírito Santo, entristecer o Espírito Santo? Eu acho que a roupa, o caráter da pessoa não está na roupa. Tá, mas essa roupa que você está usando glorifica ao Senhor? Essa roupa que você está usando alegra o Espírito Santo? Faz os homens chamar você de princesa ou gostosa? Falando bem rasgada, né? Porque às vezes a gente vive em prol do outro, a gente vive em prol da vida do outro, não do nosso ponto de vista com Deus. Então o relacionamento com Deus é individual, sabe? O outro faz e Deus aceita. Tá, mas é Ele Deus. E você e Deus? O que é que Deus fala para você? Então vamos trazer o relacionamento com o Espírito Santo individual, porque Deus trata as pessoas no individual. Então as lutas de fulano não é a luta de ciclano. Tem pessoas que roubam até marmita nas empresas. Hoje tá difícil, gente. Hoje tá complicado. O ser humano está assim, desprovido de tudo quanto é valor do Senhor. Tem gente que, se tiver oportunidade, rouba uma caneta. Não pegue o que é seu. Tá fora da palavra do Senhor. Isso é roubo. Não importa se é uma caneta, não importa se é uma marmita, não importa o que seja, não importa se é milhões, não roube, porque você dará conta no último dia ao Senhor Jesus. Não fale mal do outro. Nós estamos muito feridas. A pessoa que é ferida,
não tem nada mais para derramar a não ser suas lamentações e dor. Eu tiro isso por mim, porque quando eu estava ferida, eu feria, eu queria ferir e não via a beleza no outro, eu não via as qualidades, eu só via os defeitos. Então, se você está vendo só o defeito do outro e não consegue ver as qualidades do Senhor na outra pessoa, é hora de buscar cura no Senhor. Buscar para Deus, me sara, me cura, para que eu veja o outro como o Senhor vê. Ah, mas fulano me feriu. Realmente, nós somos feridos. A palavra diz isso. A palavra até diz, Paulo diz, acho que é Paulo que diz assim, por amor de ti eu sou ferido, né? Eu sou humilhado, eu sou perseguido, sabe? Mas uma pessoa que é saudável, um relacionamento saudável com Deus, as feridas, as humilhações, os ataques, as afrontas, não causam nada. É um nada. A pessoa é atacada, a pessoa consegue se manter fiel, serena, em paz, porque sabe que aquilo ali é um ataque, um levante do inimigo. Então, essa liberdade que nós temos que buscar no Senhor. Temos que pedir para o Senhor nos alinha na tua palavra, que a tua palavra permaneça em nós. Me dá um coração reto, justo, um coração, Senhor, livre do pecado, livre das amarras do pecado. Um coração, Senhor, que te agrada. E a gente se coloca em julgo de prisões e cadeia por conta de outras pessoas. O nosso relacionamento com Deus tem que ser vertical, sabe? Mas nós primeiro vivemos no horizontal. Nós estamos sempre preocupados com o outro, estamos sempre buscando agradar o outro, estamos sempre buscando passar uma imagem para o outro. Tudo parece que nós vivemos uma vida baseada aqui e não baseada nos céus. O que o Senhor pensa de mim? Como que eu devo agir? Como que eu devo pensar? Senhor, e agora? O que é que eu devo fazer? Pai amado, me inspira, me buscar nele. Como andar? Porque se permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. João 8,31. Vamos permanecer na palavra do Senhor. Vamos buscar na palavra o que agrada ao Senhor. Vamos nos preocupar em agradar ao Senhor. De verdade. Quando buscamos agradar o outro ou agradar a nós mesmos, não temos paz. Metemos os pés as mãos. Fazemos coisas que a gente sabe que é errado, que não deveríamos fazer, mas estamos feridos, magoados com o outro. Queremos agredir o outro. Queremos jogar a culpa das nossas fraquezas, do nosso fracasso no outro. Então a gente vai e peca contra Deus para ferir o outro, para ter que dizer assim, foi culpa sua. É por você, por sua culpa que eu tô assim. É sobre o Senhor, tudo é sobre Ele. Se as minhas palavras permanecerem em vós e vós permanecer nas minhas palavras, sereis meus discípulos. Ai, Senhor, eu vou fazer para ele ver, para ela ver. Ela vai ver, ele vai ver, tá? Vai prestar conta ao Senhor do que me fez. Então a gente não só se põe em lugar de prisões de novo, porque a gente saiu ali da palavra do Senhor por raiva, por vingança, por desejo de que a outra pessoa seja acusada pelo mal que nos fez. Nós temos que entender que nesse mundo nós teremos perseguições, que nesse mundo nós teremos aflições, que nesse mundo nós teremos provações. Mas será mesmo que eu me devo colocar em lugar de jugo, de pecado e de prisões debaixo do jugo do pecado, só para ter que falar para alguém que estou assim por causa de fulano? Ah, tudo isso está acontecendo comigo por causa de ciclano? Então, se nós temos que agir assim, nós não estamos agindo conforme a palavra de Deus. E a palavra de Deus não está em nós. Porque quando a palavra do Senhor está em nossos corações, está em nossas vidas, nós fazemos de tudo para amá-lo, para obedecê-lo, para agradá-lo. E eu falo isso, amados, porque muitas vezes eu agi assim.
quando a gente está ferido e machucado pelo ser humano e não consegue liberar perdão e não consegue ver o outro com os olhos espirituais, a gente se põe em julgo, em pecado, volta a comer lavagem de porcos, porque estamos mais preocupados em nos vingar, em dizer, olha, tudo isso está me acontecendo por sua culpa, porque você não me ajudou, porque você fez isso, você fez aquilo, que nós desagradamos a Deus. Saímos da luz e voltamos para as trevas. Por quê? Porque o outro nos magoou, porque o outro nos abandonou, porque o outro virou as costas, porque o outro não olha para nós, mas Jesus olha para nós, e Jesus nos ama, e Jesus não deseja que voltemos às práticas passadas. Se você permanecer nas minhas palavras e obedecê-las, verdadeiramente sereis meus discípulos. Não volte atrás nas práticas do pecado por causa de ninguém. O seu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com Deus é individual, é unilateral. E Ele tem o melhor para mim e para você. Ele escolheu o melhor para mim e para você. Então busque nele, se apaixone mais por ele. Peça para ele, tape os meus olhos, meus ouvidos, para aqueles que estão ao meu redor, aqueles que o inimigo usa para me ferir, porque eles não são maus, mas eles são usados, e às vezes nós não percebemos quantas vezes Deus, ele nos avisa antemão do que vai acontecer, mas nós estamos dispersos, focados sempre no outro, sempre no que o outro fez, o que o outro não fez, na mão que não foi estendida, e queremos culpar alguém e nos colocamos em lugares de prisões. Todo aquele que comete a prática do pecado é escravo do pecado. Então muitas das vezes voltamos à prática do pecado porque queremos colocar a culpa em alguém, falar, olha, eu quero que ela seja ou que ele seja acusado dessa prática que eu estou cometendo, porque quando eu busquei, ninguém me deu a mão, quando eu procurei, me abandonaram. Então, se a igreja, se fulano de tal, ciclano de tal, se o homem de Deus, a mulher de Deus não me ama, não pratica a verdade, não vive a verdade, então ela também vai ser responsável por isso. Nós estamos voltando à prática do pecado, desagradando ao Senhor por causa de alguém que não nos amou como nós achávamos que deveria amar. Então a palavra é essa, que o Senhor abençoe o seu dia, a sua semana. Não volte às práticas dos pecados, não faça nada que desagrade a Deus por causa de nenhum homem, de nenhuma mulher. Deixa que cada um tem suas dores, suas lutas, e às vezes nós não sabemos isso, nós não conhecemos o coração nem a mente das pessoas, porque que elas agem assim. E outras vezes é simplesmente porque nós estamos tão feridos, tão machucados, estamos tão desesperançados, estamos tão focados na nossa dor, naqueles que nos feriram, naqueles que nos magoaram, que esquecemos que Deus tem vida e vida com abundância, que Deus tem caminho reto, perfeito, que o Senhor nos ama e nos quer levar a sermos completos, cheio de paz, amor, alegria. Então, não pare na sua caminhada por causa de ninguém e não volte às práticas do pecado por causa de ninguém, por birra com o ser humano. Mas permaneça no caminho do Senhor, mesmo que esteja doendo, mesmo que ninguém te dê valor, mesmo que ninguém acredite em você, mesmo que todos te larguem no caminho, mesmo que todos virem as costas, saiba que o Senhor nunca te deixará e nunca virará as costas para você. E Ele chegará lá com você até ser dia perfeito, até você entrar na bênção, na terra que Ele prometeu. Assim foi com os filhos do Senhor, assim foi com Abraão, Isaac e Jacó, assim também será com você, assim foi com o povo de Israel, assim também será com você. Porque Deus tem um plano de vida, um plano perfeito para você e para mim. E vamos buscar a paz que excede todo entendimento, vamos buscar o amor eterno, o amor perfeito, vamos buscar mais do Senhor, porque quanto mais você o buscar, mais você terá dele. Porque
todo aquele que clama, todo aquele que busca, recebe, todo aquele que pede, recebe. Então, clama ao Senhor, busque ao Senhor, deleite no Senhor. E não volte às práticas do pecado, não volte para onde Deus te tirou. Não se ponha debaixo de jugo, não se ponha debaixo de escravidão, porque foi para a liberdade que Cristo te chamou. Foi porque ele diz assim, ele termina assim: assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Você e eu somos livres, porque decidimos, dias após dia, a caminhar na presença do Senhor, a amá-lo, a obedecer. A prática do pecado só traz peso, arrependimento, dor, desengano, desilusão. Não tem nada de bom que nós deixamos lá para trás que possa nos trazer alegria. Se nós deixamos para trás um dia, foi porque um dia estávamos sobrecarregados, pesados. Foi porque não estava mais dando certo. Mas o Senhor nos chamou para a liberdade, nos chamou para uma vida de leveza, de esperança na palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe seu dia e sua semana. E obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Deixa seu like, curte, comenta e Deus abençoe o seu dia e a sua família. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica com Deus.